Boa tarde a todos. Hoje vamos falar de movimento de uma bola sobre uma superfície curva. Esse vídeo já tinha publicado em francês, mas eu entendo que devia repetir isso também em português. E vamos falar de uma simulação em Python do movimento dessa bola sobre uma superfície curva. A bola em referência a essa que tento mostrar aqui no vídeo, em que ela se pode descompor é uma força gravitacional que depende da massa por aceleração gravitacional. Essa bola tem um rádio R com valor de 0,025. A força gravitacional que se exerce sobre a bola se pode descompor em duas forças, uma força normal e uma força paralela ao movimento da bola sobre a superfície curva. Essa força gravitacional, como dizia, se pode descompor em duas forças. A força paralela, que se pode descrever aqui, e chamo atenção em ter em conta essas fórmulas depois na hora de simular isso em Python. E o que queria dizer com isso é que deviam anotar essas fórmulas aqui. O movimento em paralelo, essa força pode descompor como massa por G, por ser do ângulo, e a normal do movimento da força, essa força normal que aqui vou tratar de mostrar, você pode escrever como mg cosseno do ângulo. Esse ângulo cita aqui, nessa figura aqui. Também vamos supor que a bola, no seu movimento, não perde nenhuma energia mecânica. Nesse caso, conserva a energia cinética e a potencial, que se pode escrever por essa fórmula aqui, que veremos com mais detalhe na hora de simular. Vamos também supor, idealmente, que a bola não se desliza, só rola, mas não se desliza também. Vamos ter em conta isso também na hora de simular. Aqui temos as fórmulas, e, mais uma vez, é de ter em conta, eu escrevo mais tarde, devido do seu movimento, dada a força paralela, né? Como dizia, tem duas forças que se podem descompor: a força gravitacional, a força paralela ao movimento e a força normal. Devido à força paralela ao movimento, a aceleração da bola se pode descrever como G por seno de ângulo sobre 1 mais isso, zero a energia potencial sobre a massa por R ao quadrado. Essa, de forma geral, é a aceleração dessa bola, que vamos depois também demonstrar isso na simulação. Usar essa forma para simular em Python. O ângulo daqui, dessa figura aqui, podemos deduzir o ângulo, esse ângulo θ aqui, como a tangente, aliás, eu diria, para já, o diferencial do y com respeito ao diferencial de x é igual a tangente, se pode mostrar dessa figura, é igual a tangente de ângulo θ, onde podemos dizer que o ângulo θ é igual à arcotangente da diferencial de dy sobre dx. Não é o objetivo demonstrar isso, as fórmulas dessa figura de forma física, mas é usar as fórmulas que aqui facilmente se pode deduzir para implementá-las em Python, que é o objetivo que se pretende com esse curto vídeo aqui. Vamos ter em conta também outra fórmula, como dizia, que a bola no seu movimento não perde nenhuma energia mecânica. Nesse caso, conserva a sua energia cinética e a potencial, que posso aqui tratar de mostrar aqui. A energia cinética é o meio por m mais 1 por c, onde c é constante, por velocidade ao quadrado. Mais a energia potencial, que é o mg, acha que é a altura, nesse caso, porque a bola sai de uma certa altura para poder rolar e voltar a rolar. Ela faz um movimento de vai e vem. Quer dizer, tem uma certa energia potencial que depende da altura
de onde a bola começa por rolar. Temos uma outra fórmula a ter em conta aqui, que é a velocidade. Nesse caso, a velocidade que se pode deduzir dessa forma aqui, dx diferencial ds, onde o diferencial ds aqui, se posso mostrar bem, esta aqui, okay? Diferencial ds sobre o raiz de 1 sobre o diferencial de i com respeito ao diferencial de d, que é o quadrado, onde isto aqui é igual à tangente do ângulo. Diferencial de i com respeito ao diferencial de x ao quadrado, esse é igual à tangente do ângulo ao quadrado. Essas fórmulas é que nós vamos fazer uso. Anotem bem as fórmulas aqui, vamos fazer uso, vamos vê-las a implementar em Python. E assim vamos para lá, vamos ver como é que isso se pode levar a cabo. E um momento só, um minuto. Vamos para lá. Aqui temos em Python, como dizia, primeiro, para isso vamos importar as livrarias necessárias para isso, que é uma primeira livraria que é matplotlib.pyplot, que serve para graficar. Uma outra livraria, o chip, para interpolação. Vamos importar também uma outra livraria que se chama animação, a partir de matplotlib, para animar a figura. E vamos importar uma outra livraria, NumPy, né? NumPy, que essa livraria nos permitirá fazer o uso de funções como cosseno, seno, etc. Aqui temos a constante gravitacional G, o rádio da bola que é igual a 0,25, pode ser medir em centímetro e metro, dependendo do tamanho da bola. A constante C aqui, que é 2 sobre 5. Aqui temos uma outra variável, que é a densidade da bola aqui, de 7.850. Nesse caso, como é a densidade é quilograma sobre metro ao quadrado cúbico, nesse caso. Temos a massa que se pode deduzir dessa fórmula aqui, que vai depender do π, do rádio da bola ao cubo e da sua densidade. Aqui temos a energia inércia, o momento da inércia, digo, que depende da variável C, da massa da bola e do R ao quadrado, descrita dessa fórmula aqui. Aqui temos os pontos verticalmente por onde a bola vai passar. O que significa isso? Que parte de uma certa altura, nesse caso aqui, vai passando por vai oscilando dessa forma. Passa com referência aí a ponto 3, ponto 2, 0, nesse caso vai baixa, né, com respeito a Y, volta a subir, baixa, volta a subir e sobe. Nesse caso, esse é com respeito ao eixo Y. Vamos supor que a trajetória por onde a bola vai rolar mede 2,4. Vamos supor também que a total de pontos com respeito a R e E, aqui, que eu descrevi aqui, inicialmente, aqui, verticalmente, com respeito a eixo Y, o total desse ponto, que é a longitude E1, lens, que é a total de ponto, vou atribuir ao valor N. Com isto, posso deduzir a pontuação com respeito ao eixo Y, que vai, nesse caso, de 0 à longitude L, né?
até o ponto final da trajetória, após o fim da trajetória, distribuída em intervalos n. A seguir aqui, o que nós temos aqui é chamar a função cubic spline, onde vai tomar os valores x com respeito ao eixo x e o valor com respeito ao eixo y. Podemos, dessa get e, não? Obter a derivada com respeito à diferencial dy dx. E em seguida, o que nós obtemos aqui é o que já tínhamos demonstrado também na fórmula, que é a obtenção do ângulo θ, que é igual à arcotangente do diferencial dy dx com respeito a x. Vamos retornar esse valor de θ aqui. Vamos usar a fórmula que eu demonstrei, que era para calcular a velocidade. Aqui que eu chamei get v dot, com respeito a θ, em que, como dizia, depende da aceleração gravitacional por seno de θ sobre 1 mais c. Aqui vamos retornar esse valor aqui, v dot, que é v dot nesse caso, aceleração. E vamos também, por sua vez, fazer o uso da função ordinária diferencial, e vamos tomar o lado direito dessa função. Vamos lá alocar uma memória aqui de duas casas, de duas posições. Vamos atribuir a variável w e vamos a ocupar a primeira posição. E vamos atribuir, vamos calcular, vamos passar isso como parâmetro na função que nós definimos anteriormente, que chamávamos getθ, e que retornava o ângulo θ, nesse caso o arcotangente do diferencial de dy com respeito a dx, também mostrado na fórmula, se vocês copiarem a fórmula que vimos aí inicialmente. Em seguida, vamos tomar uma primeira posição da memória alocada inicialmente, em duas posições, e vamos calcular a velocidade, nesse caso aí, que nós vimos na fórmula, que era ds 1 mais dy dx ao quadrado. Vamos utilizar essa fórmula aqui. Vamos alocar a segunda posição, obtenção de a velocidade, passando como parâmetro θ, fazendo uso da função get v dot θ, que nós vimos anteriormente. Vamos retornar o w, nesse caso, e aqui é um aporte um pouco diferente com respeito ao trabalho original, onde eu, em lugar de utilizar o método Runde-Kutta de 4 ordens, por facilidade eu aqui usei o método Euler, onde passo como parâmetro a função aqui, o diferencial de tempo, o número de pontos espaciados e a condição inicial y aqui, o y. Então eu digo que desde o ponto K até o total de números de pontos, eu aplico a fórmula de Euler aqui, onde o y final é igual a inicial por dtt por diferencial puro a função evaluada em y. Retorna a função y. Para entender bem essa fórmula aqui, eu vos aconselho que consultem por internet a aplicação e o uso do método de Euler, que eu apliquei aqui. Em seguida, vamos calcular aqui, mais bem calcular não, simular em Python as energias, já que a bola não dizia que não perde a energia mecânica, senão que conserve
essa energia através da energia cinética e a mecânica, né? Composta energia cinética e a mecânica. Aqui calculamos a energia cinética, como tínhamos visto inicialmente, que dependia a metade por M por 1 mais C por V ao quadrado. Essa é a velocidade da bola. E a energia potencial, finalmente, que é igual a mgh. Em seguida, aqui temos algumas constantes que nós vamos fazer uso, ok? Onde estamos aqui, temos aqui o tempo da demora em segundos, que a bola rola desde um princípio até o fim. O diferencial de tempo em segundo também. Temos a condição inicial com respeito ao y, que é 0, na velocidade inicial, que é 0. Vamos atribuir essa em forma de lista. A condição inicial de 0 a x, a condição inicial da velocidade inicial em forma de lista v. Da mesma fórmula, fizemos com a função que permite calcular a altura inicial, ok? Com o valor inicial, nesse caso. Aqui temos que também que nos permite calcular como é a energia potencial, ok? A sua energia potencial com a velocidade inicial, ok? Eu diria energia cinética com a velocidade inicial, já que a energia cinética depende da velocidade. Aqui vamos avaliar a energia cinética no começo, quando a velocidade é ainda inicial. O mesmo fizemos com a energia potencial, que depende da altura, nesse caso, a altura inicial, h, nesse caso. Em seguida a isto, vamos calcular uma variável que depende do tempo que demora em chegar ao fim a bola, que declaramos como t-stop com valor 5 segundos, sobre o diferencial de tempo, nesse caso. Sobre dtt sobre 0,001. Vamos declarar uma variável t inicialmente igualado a 0 e vamos dizer que se a posição inicial for menor ou igual que ele, que é a longitude total onde a bola vai passar, né, desde o princípio até o fim, ok? Aí a bola rola sobre uma superfície que tem como longitude L. Sabemos que o valor inicial é menor que ele e que IT, que nós declaramos aqui 0, é também menor que IT máximo. Onde IT máximo é o que nós calculamos com referenciar t-stop sobre delta de diferencial de tempo. Aqui aplicamos a função de Euler, onde, como dizia, depende da função. Nesse caso aqui a função é a ordinária diferencial no seu lado direito. Aqui a condição inicial, começamos por uma posição inicial, uma velocidade inicial. Aqui dtt é diferencial do tempo e o número de pontos. Vamos ajuntar a posição com a posição inicial, a velocidade com a velocidade inicial aqui no V, e vamos também calcular a altura, nesse caso que depende da posição inicial aqui, get e o valor de x0, que é a posição inicial. Vamos ajuntar aqui o K com a energia potencial na sua velocidade inicial. Aqui vamos fazer o mesmo, só na energia cinética, desculpa, que vamos ajuntar o K com a sua energia cinética na velocidade inicial. Já que quando falamos de energia cinética, a relacionamos com a velocidade. Aqui vamos ajuntar
a energia cinética é potencial inicial, qual a potencial evaluado na altura H, nesse caso. Ok? Juntamos esse aqui. Essa inicial é praticamente igual à altura inicial, já que a bola tem uma única altura inicial H. H, desculpem. Aqui incrementamos a variável iniciada em 0 e chamamos, com respeito aos pontos já juntados aqui, o x, a posição com respeito ao y. Aqui vamos calcular o tempo, desde 0 aí até it por dtt, a intervalo de it mais 1. Vamos definir aqui o tamanho da figura, de 8 por 4. O dp é de 140, em outras palavras, a profundidade da imagem. Vamos lá aclarar aqui a limitação com respeito aos eixos y, x e y, no seu valor mínimo e máximo, assim como y no seu valor mínimo e máximo aqui. Vamos dar um aspecto à figura. Vamos dar a cor da figura em todos os 6 pontos com respeito a x e y, que aqui bleu de azul, e vamos dar a cor ao círculo, a cor vermelha, nesse caso, R. Em seguida aqui, vamos declarar, vamos etiquetar o X e o Y, label, e vamos definir o número de frames aqui, que depende, aqui, FPS 30, vamos supor que queremos que tenha um certo tamanho, né, a figura. Figura toda por onde passe a bola, né, por onde vai rolar. O número total de frames pode calcular por essa fórmula aqui, onde esse é o último valor no intervalo T, aqui. Finalmente, vamos definir uma variável para animar a figura, que depende do número de frames. Vamos animar em todos os pontos. Vamos calcular o valor de θ em todos os pontos também, com respeito ao valor x, todos os pontos onde a bola passa com respeito ao eixo x. Vamos declarar o centro da bola, que, como sabemos, é igual ao seno de θ e o cosseno de θ. Tudo isso ajuntado aos valores com respeito ao x e os valores, todos os valores com respeito aos EY. Aqui vamos chamar a função animação. Vamos animar a figura. Chamamos aqui a função animate, animar em todos os pontos G. Afinal, fizemos a referência ao número de frame total. E vamos fazer a animação a intervalos de 1 segundo, nesse caso. E utilizamos a função show para mostrarmos a animação. Isso é que nós vamos ver aqui. Vamos compilar. E vamos ver como é que isso vai funcionar. Sei que não há um erro cometido por aí, né? Ok, exatamente isso funciona como nós prevíamos. Desculpe que eu vou tratar de vos mostrar a animação. Como vocês podem ver, exatamente a bola rola, alcança uma certa altura final, e volta a rolar, alcança uma certa altura, volta a rolar, ela vem com uma certa força, sobe, desce com uma certa força, volta a descer com uma certa força que lhe permite subir a montanha, descer, voltar a subir a montanha. Essa é o funcionamento interessante, realmente vos aconselho que aprofundizem, copiem o programa em Python, tratem de copiar as fórmulas aí, e através, mediante o programa como tal, que vocês vão copiar em Python, podem meter no internet e verão o trabalho original,
com as modificações, e comparem com as modificações minhas que eu fiz, como o uso do método Euler, em vez do método Runge-Kutta de quarta ordem, que o autor do trabalho, né, o original do trabalho, fez. Fiz algumas modificações, simplifiquei o trabalho de forma que você pode entender com uma certa facilidade. Muito obrigado. Desculpe se foi um pouco tedioso o trabalho, mas vos aconselho que da explicação breve e resumida, talvez não seja possível entender em tudo, mas vos aconselho que copiem, aprofundizem, repitem o programa, consultem na internet algumas fórmulas que eu fiz uso e verão o significado dessas fórmulas, dessas expressões aí no programa em Python. Muito obrigado e passem bem. Nos esperemos a próxima aula. Muito obrigado.